Comentando jogos clássicos, então, vamos para a quinta rodada do Pro Tour, 25 anos, um Pro Tour que foi especial, ele foi trios. Um jogador jogava Modern, o outro Standard, o outro Legacy, então jogava em times. E aqui a gente vai estar acompanhando um time com vários jogadores famosos, né? Jogadores, inclusive, do Hall da Fama do Magic, Josh Utter-Leyton, Ben Stark e Martin Juza. Vamos aqui participar. Então a gente tem o Utter-Leyton de Death Shadow no Legacy, o Anghelescu de Sneak and Show, o Ben Stark de KCI no Modern versus o Wijaya de Blue Moon e o Martin Juza de BR Agro contra o Nettles, o Jabberwock de BR Agro também. Vem no dia certo, exatamente. Os cosmos se alinharam pra isso. Tem que desbanir KCI, jamais. Isso era Modern da época. Então, essa partida em específico é Legacy. Mas a partida de baixo, que tem KCI versus Blue Moon, Modern. De 2018, esse torneio. Tony Stark jogando de Ironworks, achei flavorful. Não tinha reparado, realmente ficou muito mais interessante. Dá-lhe brainstorm. That's basically the dynamic you have to look out for. Utter-Leyton has a clock in play with Delver of Secrets. Anghelescu's threat is currently the handful of blue cards that are threatening, well, to just explode at any moment. And look at. You might think there's not much. Exatamente, tende a ser boa pro Death Shadow, né? Um deck tem clock muito bom, tem muita interação, então. O Sneak Show aqui dá uma sofridinha. Não estourou, não. Vai estourar na upkeep dele, vai ficar com a aberta. Mas vai mandar embora. Cara, quando o Brainstorm faz esse tipo de jogada, velho, basicamente a pessoa comprou 3 cartas em cima de você. Aí é foda. PV jogou esse Pro Tour, LSV, jogaram. Todos eles jogaram. O deck de vez em quando faz esse formato ter umas cartas merda no side só pra não perder na hora. É. Ah, combo, né, cara? Pelo menos é um formato que tem Force of Will, então, né? Exatamente pior dos universos, não. Daisy tem Ponder. Brainstorm de novo. Qualquer coisa ele dá um Ponder e manda embora. Dá pra mandar esse push e vamos ver o que ele vai mandar junto. Ele tem Spirit Wraith. Ele pode, tipo, colocar push mais alguma coisa, dar Ponder, reembaralhar, comprar e aí dar Spirit Wraith. Parece uma boa jogada. Flash já era banido? Flash é banido há muito tempo. Já sabia basicamente que tinha lido, ele baralha e ele ainda assim vai ter os counters dele de pé. Alguém sabe a história de por que o Modern é o formato favorito dos BRs antes de surgir o Pioneer? Em que nível você está querendo dizer? Brasileiros? Só para avisar, uma curiosidade muito interessante para ficar em vídeo. Em 2019, muita gente achava que Modern era o formato mais jogado em lojas brasileiras. Na verdade, era o Standard. Fica essa dica. Aí esse dado não é do Instituto, tirei do cu da própria Wizards. Não vi nada do lado do... Esse nome vai ser da hora. Anghelescu. Tá o mundo dos sonhos pro Utter-Leyton. Ele tem um clock, ele tem 2 milhões de counters, ele pode, tipo, quem tripar à vontade. Aí é foda. Não, em 2019 mesmo, Hirata. Em 2019, T2 era o formato mais jogado em lojas. Dados da Wizards. Por isso que o Grand Prix São Paulo de novembro foi T2.
E sim, antigamente ainda tinha essa ilusão de que, eu vou gastar uma vez só no Modern. Yeah, that's really problematic. The good news for him is that he doesn't have, a single key card that, is going to wreck his game plan. Dog size. The bad news, of course, is that this could prevent him from surviving long enough to make that game plan a reality. Não, é que brasileiros podia... Às vezes você tá falando de um ponto específico, porque, por exemplo, a galera é muito assim, o Pioneer tem muito brasileiro no mall, por exemplo. E aí são motivos diferentes. Mas é basicamente porque era mais fácil de você acumular... E teve muito incentivo pro Modern por muito tempo. Teve Challenge Decks e tal. Os Challenger Decks que estão tendo pro Pioneer, teve pro Modern também. Então teve bons incentivos para jogar o formato por muito tempo. Todo ano tinha uma season de classificatórios que era Modern. Então, com o tempo o formato foi crescendo muito. Ele ainda era muito... O T2 era jogado junto com ele. O Pierce ele pagou. Mas basicamente por isso você ia tendo... O cara que tava no T2, as coisas iam rodando e você ia acumulando pra jogar Modern. Então você jogava os dois formatos muito bem. Acontecia muito isso. Que em tese era o que tá acontecendo agora com o T2 e com o Pioneer, né? Mas aí 1 milhão de questões entram. Ele perguntou o alvo do Size? O cara pode dar alvo nele mesmo, aí. Cara de rata, às vezes dá um alvo neles mesmo. This is actually relatively easy for Anghelescu in the sense that he knows that he's on a 2-turn clock now that the Delver has flipped. So, Lucio Storm. With the board state as it is, he has to go off next turn, so he can go into a counter war while... Como ele sai na mão dele, tem Haku, precisa achar algo. Did the no sweat whatsoever was Volcanic Island. What happened to the Delver? E vai. Oh, Did they not? wait, why did they not attack? Se você falar Size mais uma vez, eu saio da live. Entre no clube das pessoas que se irritam quando eu falo Jin, Sharkan, Size. Vou falar Sogsi. But it looked like Josh Utter-Leyton missed his attack. Sim. 6 damage missed, and Anghelescu just Did he buy himself? Essa mão do Utter-Leyton, velho. 2 Force of Will, 2 Brainstorm, 2 Days e não vai passar nada nesse game. A sneak and show, or excuse me, a show and tell. Vez arena o cara anula a própria marcha sem querer, vai que ele erra o alvo. Exato. Pô, num challenge do mal que eu joguei esses tempos, o cara fez isso. Ele anulou a própria mágica sem querer e perdeu. Boy, he's gonna really be kicking himself if Jonathan Nossa, finds a way out of this mess. Jonathan's gonna use a force of will to take care of a Thoughtseize, a second copy of it that went on the stack here for Josh. Josh attacking first this time. Jogando Legacy sempre pra perguntar, vai que o cara resolve dar um reanimator ali do nada, né? Oh my god, he found sneak attack. Aí um sneak attack ali, mas né? Segura essa emoção aí. Ele achou o sneak attack, mas não, esse sneak attack não vai entrar nunca. I think Josh does have the force of will backup, so he's not being punished, but that could have been a game-losing mistake. Playing with fire, but it looks like he's not going to get burned this time. So, Jonathan with the clutch top deck, but it sounds like... Fiz muita Vendilion pique nos meus oponentes. Jogou Legacy, jogou com Vendilion pique. Sabemos aí que a Julia está entregando que ela joga há muito tempo. Eu posso zoar porque eu já fiz Vendilion clique em cima de Vial, então... É foda. Ataque. Oh my god, this sneak attack. Oh, abraço. Easy Beasy 1-0 pro Josh Utter-Leyton. Deu a lógica nessa match. Vamos ver pra qual que eles vão. Se eles vão para qual mês. Vamos ver deles indo pro modo. Eles revelam a mão e eu escolho eu. Nossa, isso daí eu já fiz também. Isso daí eu já fiz. Já fiz algumas vezes. Vendilha, o oponente faz assim, se fala. Não resolveu o trigger. Ele, como assim? Falei, eu ia dar alvo em mim. Olha lá. Ele é danadinha.
Yeah, Reduke also basically coming from Magic Online. That's right. There was actually a time where I Não vão passar o Eggs? Não sei, não sei. Eu, como coverage, não sei se eu passaria. Se o deck já é conhecido e é um porre, eu não passaria. Não é que nem o Si fica no Pro Tour lá, que ninguém conhecia, então vamos passar o rolê. É, ficamos no jogo do Legacy. Se bem que o Stark já ganhou o jogo dele, o Nettles também ganhou o jogo dele. Quer passar o Egg aonde? Que isso, pô? Por ordem. In the meantime, preordain now for Anghelescu. As he continues to dig, looking for combo pieces. Let's take a look at what he's working with here. Well, he's got a mão do Anghelescu já tá um pouco melhor. Já tem os Brainstorm, dá pra ir arrumando a mão, já tem Haku Link Attack, tá mais de boa. Tudo bem que o Utter-Leyton tem vários counters, mas sem clock fica muito mais de boa jogar essa match. Tá aqui só escutando enquanto estudava eu vi. Vamos passar o Egg. Vai tirando. Levou o bocejo, o pior bocejo. É o que não deixa pessoas anularem mágicas. Pior bocejo ever. Será que se desmaneira o Cassem, o peru jogaria com Eggs? Ah, cara... Eu penso em dar resposta séria, não sei por que eu faço isso aí. Um Cassei era um negócio horroroso. Tá? 5 turnos, o cara do Cassei demorava meia hora ainda. Meu Deus do céu. Deck chato. Because there is no show and tell in Anghelescu's hand, but Utter-Leyton doesn't know that. Yeah, and he doesn't want to leave the shields down for that critical turn. Super powerful brainstorm there, finding Force of Will and Spell Pierce, exactly the kind of cards he's looking for. Spell Pierce is particularly nice if you play Sneak Attack, planning to have a mana open to activate it. You can also use that to 5 turnos ou 15 ações. Exato, pô. Bate com o pintinho. Não tem por que ficar brincando com os ovos. É. Mesma praça. Cara, tem um reanimate na mão do Josh Utter. Aí, ó. Fica zoando o rolê do Tog Size. Size. Tamanho. Looks like he's going to get thought seized here and just go ahead and let it happen. Meu Deus do céu. Rather than 2 for 1 himself to prevent it, or even in this case, casting a Spell Pierce would have done it, and he just let it happen. What do you make of that? Well, you don't want to 2 for 1 yourself. Brainstorm parece uma boa carta pra tirar, apesar de que, tipo, se ele comprar uma peça do combo, fica bem desagradável. Olha lá, o truque de câmera. Pode ir no Haku, embaralha tudo, mas tipo, tira um payoff muito importante. Ou pode só tirar o próprio Brainstorm, já que é o draw, e confiar que tem alguma coisa interessante. E tem como dar reanimate no outro bichinho 3-4. No, it would make more sense to take the permission, but the fact that Anghelescu just Brainstorm has another Brainstorm is a little bit scary. Utter-Leyton, by the way, I believe he's sideboarded. Yeah, he must have been a sideboard card. Reanimate. Will, pode ser. É uma linha também boa. Que é a resposta free, né? Porque dependendo de como vier o rolê, se você passar a mana aberta, o Spell Pierce fica inutilizado. E aí ele só tenta combar e você pega ele e ele põe no Spell Pierce. Bastante. Can suddenly reanimate Grizzlebrand. Of course, it doesn't work with Emrakul. So I have heard stories of this deck being playtested, where the opponent played Faithless Looting on turn. E definitivamente era um descarte difícil. Se ele vai dar Brainstorm, ou se ele vai dar Reanimate. Reanimate é uma linha mais agressiva. A do Brainstorm você vai tentar achar mais uma ameaça decente. Reanimate. And this is also a pretty common play. Reanimate on a Street Wraith. This gets your life total properly down so that you can get your Death Shadow online. And plus, it's a clock. Like, once again, you know, we've just seen these 3-powered creatures, 4 toughness, it's kind of hard to kill, and it just starts clocking them. Utter-Leyton also hasn't... O Josh Utter-Leyton, ele precisa ter um clock, tá ligado? Uma hora
O Anghelescu só vai combar. Oh, Anghelescu might be preparing Nettles, Nettles, Jabberwock ali do lado. something here. He's Help. questioning his upkeep, asking about the number of cards in Utter-Leyton's hand. Também. He must be fetching either main or draw or something, because he did get that. Oh, he drew and then he fetched. Yeah, Sorry, yeah. because he got Of that course, card he back. wanted the E sneak attack. He knew that he would have the sneak attack. And here we go. This should be it, right? He can now crack this fetch land, and assuming that Oh, happens. but this is Oh. the result. Okay. So now we can see a little fight here. And remember, Josh was prepared for this by taking away the spell pierce. But Anghelescu, with that force of will, is going to force back and really put Josh in a position where he does not have a E choice. pronto, todo mundo brigou, que bacana, que legal. Completely empty his hand. But he wins the counter war, and that's all that Yes. matters. And that's why you actually see Thoughtseize take Spell Pierce, because it only costs a single card. If you take the Force of Will, then you are actually not allowing your opponent to 2-for-1 themselves. Ooh, here's a ponder, a nice Ponder, tem outra Force of Will, tem um bicho. Vai baralhar. He's going to start clocking for 3 a turn. He doesn't like what he sees. He's going to put those back and shuffle away. But Jonathan Anghelescu is down to basically nothing left in hand. He's just got that Emrakul. Utter-Leyton needs Counter Magic or Death Shadow. Death Shadow is a 10-10 on this board. This card would be amazing, but I think the best thing that Outro Ponder. Is a quick clock. Na Fault, que agora não é tão interessante. E baralhar. Ele quer achar Death Shadow. So I think this game O Death Shadow tinha tipo 10. Emrakul is the only card O left. Anghelescu, obviamente, quer achar um Sneak Attack, quer achar um Show and Tell, alguma coisa do tipo. Terreno pra destruir Ancient Tomb não é exatamente ruim, não. Pretty tough matchup for Anghelescu, as he's really got to try to get his feet under him, and he ended up losing that. Exatamente o que ele faz. Josh is going to take him off of a bunch of mana here E too by vai. taking out that tomb. That's huge because it means that a top deck of Sneak Attack is not 3, vai pra 11. now only Show and Tell would do the job. Now let's see what Jonathan has found. Kart, Griselbrand ou Enraku. And this does happen with his deck as well. O problema de tirar Enraku é que reembaralha tudo, né? Aumenta as chances de outras coisas. Eu tiraria o Grisel. He could shuffle all of that stuff back in. Those are all non-payoff cards, so he may want to do that. Yeah. No, he's going to take the Griselbrand. Interesting choice. A bit unclear what's actually better. Depends on the contents of the Show and Tell na mão. I think I see a show and tell in hand now off of that Brainstorm. And a Flusterstorm. Vai ser combado na volta. A land as well, but you have to put two. Tem que ver uma coisa muito surreal. So next turn. Next turn is the. Tipo, ele vai ter combo e... Ooh, this could get very interesting. Anghelescu takes 3, goes down to Show and 7. tell. Josh needs to draw some type of disruption. Or we could see Emrakul on Acho the que battlefield. pode rolar ban no T2, eu acho que tá de boa. Não precisa nem um What is pouco. Anghelescu thinking? Tá muito de boa o Is he T2. going to put? Is he going to put 2 Show and Tells back so that Utter-Leyton doesn't know about it? But then he loses the Emrakul to a discard spell. If he keeps 2 Show and Tells and put the Emrakul on top, then I don't think he can lose. Then Thoughtseize can't get him. Anghelescu's down to 7. I did not see what he put back on top of his library, but still Josh needs to have some way to disrupt right now. Looks like he may have kept one of each. He kept one of each, so he must have, because he's shuffling. So this means he is trying to find Force of Will. I mean, I think he's just going to go for it here, right? Of course he's going to go for it, but I'm confused why he wouldn't want to draw a second Show and Tell. He has one more turn. No, he doesn't have another turn if he has a swamp in play. No, I think he would have. No, I don't quite get that, because if you put Utter-Leyton on. O que ele vai tentar? Bom, Yeah. ele vai tentar combar agora. Ele tem 2 turnos. Well, yeah, but it is still show and tell, so it's just putting the card onto the battlefield. Então. If this one doesn't resolve, the next one does. Even if he has an Emrakul, he can just get hit for. Mesa. Oh, here we go. No, E nothing abraço. left for Josh Utter-Leyton, and that means that Jonathan Anghelescu is going to win game number 2 E vamos para o T2. in the Hall of Fame as of last year. Então, o jogo lá do Legacy 1x1, jogo do Modern 1x0 pro Stark. E aqui é uma mirror de BR, o Logan Nettles, né? O Juza is going to crunch in there É. with an on-crop Martin action. usa. Doesn't need to exert here, so that's going to come back in again if it survives. Vai. Relatively even race at this point. I think the Magma Spray
on the first scrounger is already a pretty big deal. Just so that the value engine is on your side of the battle. You're even ahead on the mana exchange there too, so it worked really well for Nettles. Nightmare Spray is one of these unassuming cards, and then still always constructed playable, because it just matters so much. Yeah, the exile just ends up mattering so often. Wijaya took a quick nap there, power nap. He hasn't been allowed to play his match. No, he lost that game 1 to the... Virar pra esquerda só na urna. It's been on coaching duty ever since. Pior que eu tô lembrando. Oh, okay. Deixa eu pegar umas cartas e ver como é que eu faço isso. I think that he's giving advice, but with the caveat that it's really up to you. You know, don't, like, I want you to make the decision here. And that shouldn't even be necessary to mention. I think that should just Fênix era muito bom na minha run. Well, if you know Ben Stark, he's all about saying things that's not necessary to mention, so right in line with his brand. São 3 formatos diferentes que os caras estão jogando isso. Um joga Modern, um joga T2 e um joga Legacy. Eles jogam em trios. Juza's kind of in hold his breath mode. I mean, if that thing goes away, especially if he has like a real answer for it, like a, you know, basically 2 answers. Logan pensando se ele faz esse ataque em cima do Fênix. If your opponent taps mana on turn 4 and the first thing is cycle this dual land, you are really happy. Aparentemente ele não tem uma remoção. Isso pro Martins é uma ótima notícia. Quer dizer que essa Fênix vai punir. And look at this. Juza's going to turn the corner here quite quickly, attacking him down to 13. What's his follow-up play? Healer. Goodness sakes. Has another one followed up. He has the Chandra's Defeat. I think that's one of the key cards. Com os 30 anos de Magic, eles fazem isso de novo? É a pergunta que todos nós fazemos. Ainda tem informação sobre isso. A gente só sabe de um Pro Tour ano que vem, que é o Charlotte, que vai ser Pioneer. You watch enough standard and you start to notice these patterns where when one person skips a turn, for lack of a better term, it can really fall apart on you quickly, and that's basically what Logan did last turn. In a mirror match that is as board and tempo centric as that one, Glorybringer, podendo abrir caminho, andas de funil, hard, e aí é tempo play mechanic. Oh my goodness, Glorybringer for Nettles, but Chandra's Defeat for just 1 single mana is going to put that thing in the graveyard. And that's another tempo Pode levar 5. so difficult to come back from, especially when you were already behind a bit in the first place. Nettles could have played Barata, tem uma Braid na mão ainda, tá muito bom. I'm wondering if that would have been the more defensive play. It's not as bad if there is the Chandra's Defeat at least. Maybe he figured that he's so far behind that he just has to go for it. He's going to play it now. No land drop for the turn. Maybe Ele pode só dar Braid e bater. as well in his hand. Ou ele pode bater, No, doesn't look 9 like dano, a Braid. Também. Martin Juza finds himself down a game against Logan, but way ahead in this one, and maybe Ela, Braid is enough to provavelmente. finish things off as he's relatively cleared the board out. What does he have now? Everybody in. And that's a lethal morreu. attack with no removal spells left for Logan Nettles, so Martin Juza with red-black aggro is going to even things up. And boy, we got a real match. Outra coisa, né? Se o oponente já telegrafou que não tem uma remoção, Game split. quem dirá 2 pra se salvar disso? Um cara T2 no Pioneer, outro no modo e outro no Legacy, vai ser legal de assistir. Pô, mas vão ser 4 caras jogando daí? Se não vai ser um trio, vai ser um quarteto. E a gente vai ver um jogo de KC. Oh, meu Deus. Surprised when I saw that. I'm not surprised to see Stark play Modern, although I would have put him on Standard if I had to guess. Okay. I'm really Mostrando ali então a carta, né, que dá nome pro deck. I don't think that's Clark Clan Aerial Works, sacrifica o artefato, adiciona 2 manas. Vai fazer um storm de várias mágicas, aí vai, volta, faz uns loops e mata seu adversário. Coisa chata. In many ways. Coloca um Pauper pra ser ímpar. Aí chama mais um e dá pra bater um foot com a galera já. A couple of nights ago, and he mentioned that this is what he was playing in. Did you crush him?
O Blue Moon, pra quem não sabe, ele é um controle, né, que usa, né, azul e vermelho, e é muito baseado em Blood Moon, em como ela consegue, né, atrapalhar o jogo dos adversários. O ponto é que o Cassino é exatamente um deck que sofre tanto. É claro, os terrenos dele têm utilidade, então perder esses terrenos não é legal, mas não é nem perto do que o Blue Moon realmente quer fazer. Essa aí é uma das piores coisas que já vi no mod. É desagradável, viu, Rodrigo? É desagradável. And it's still early enough in the format, in this metagame cycle where KCI is becoming popular. Click. Not everyone has this deck on their radar, is making their deck choices and sideboard choices according to the to KCI being a premier threat in the format. I'm curious to see if KCI is going to branch out further than the Matt Nass inner circle, right? Is it just him? I think it already has. Yeah. I think players. Tirando a mão ali do Vidianto, Torrent Ogre Cero Vision, a Braid Rimante. Fora desse tipo de mão que, assim, ela é muito legal pra se você tá jogando um jogo justo, porque você consegue fazer trocas e gerar valor. Mas ela é muito ruim se o adversário ficar fazendo, tipo, múltiplas coisas. Exactly. Stanislav Sivka with eggs, lantern, control, amulet of bloom. Ia ser, no mínimo, engraçado ver a própria Wizard fomentando o Pauper, mas ela fez um painel dos caras. Ela tá fomentando bastante já. Quer fazer o quê? Pro Tour? Um momento de grande felicidade pra mim foi o PPTQ, o simular que o player de KCI perdeu a final por game loss por enrolar nas sequências. Aí é foda. Ah não, o Ben Stark jogando é sempre esse ânimo aí. É característico dele esse ânimo. Tem o Cassei na mão, tem o Scrap Trawler também, que é uma carta importante pro deck combat. Unsurprisingly, maybe picked up Amulet Bloom as well. I've never played decks that have good matchups against Amulet Bloom. Blood was just not very good against it. Eu gosto porque, assim, normalmente tem muita discussão entre os jogadores sobre qual deck usar, em qual formato e tal. Eu quero saber como é que o Ben Stark acabou no KCI, tá ligado? Se falaram pra ele jogar, porque eu lembro que nessa época o KCI era um ótimo deck, então. E ele conhecia bons jogadores de KCI, né? Tem o Matthew Ness, o Sampardi e tal. Mas eu fico nessa dúvida, tipo, falaram pra ele jogar disso e ele falou, não, agora é treinar e tal. Se ele jogava com o deck, essa curiosidade eu tenho, tá? Porque não é um deck exatamente agradável. Ao menos que você goste muito de jogar com ele. Vamos negate. E mata a Vendireiro. Cancelado em Zedicari em Tampa, parecia que eu tava jogando outro jogo, não. Cara, é foda. Ah não, o Matt Ness era muito bom. De KCI, de Scales, esses decks puzzle ele gosta muito. Artefatos eram a pegada dele. And Terrarion and Chromatic Sphere can even generate the green mana for Naturalized or Ancient Stirrings. That's right. I don't think that Wijaya can rely on Blood Moon, at least. I don't think so either. And it's really interesting because Stark doesn't play. Ele criou o KCI e daí era mais fácil, O Scales por muito tempo também era ele e os amigos dele só que jogavam. Tanto que teve. O Scale ficou por muito tempo sendo um bom deck, tipo, sendo pouquíssimo utilizado. Por algo meio parecido com o KCI. É, um deck muito difícil de jogar e tal. Especially if they don't have Vial. They didn't start with Vial. Which is already good news. Ele com o menino de homem de Vision Drawback, não sei quem que é. Parece que tá brisado fazendo esforço pra prestar atenção. Ele joga meio awayzão, né? A Júlia que jogou contra ele pode falar se ele é sempre assim, mas ele parece que ele tá meio away no. I believe I called Ancient Stirrings one of the most powerful cards in Modern. In your article, and I stand by that. Same stream. It's showing up in too many tier 1 decks to not be in contention.
really stood out to me in that article you wrote. Simon wrote a great two-piece. Eu não consigo entendi totalmente, cara. Tem o artefato KCI, né? Você ficar sacrificando coisas gerando mana. Aí você faz o scrap. Toda vez que um artefato seu for pro cemitério, você volta um com custo menor. E aí você consegue ir fazendo pequenas chains. Seja de card de vantage, seja depois de loop com a magia bomba de pirita. Pra dar shutdown no seu oponente. Mas tipo, o ponto desse tipo de deck, que é complicado jogar contra, ele não depende de uma carta só, necessariamente. Ele consegue ficar comprando coisas e fazendo outras coisas no game. E ele compra muito. Então, se você ficar trocando um por um pra ele e não pressionar, você apenas vai perder uma hora porque o cara compra tudo de novo. Você tem que pressionar esse deck. E o ban dele nem foi necessariamente pela força dele, mas porque ele atrasava torneios. É um motivo parecido do porquê baniram gato, assim. Atrasa as coisas. A real é que só parece que ele tá 5 turnos à sua frente, então, é um combo com artefatos, cara. Você sacrifica o artefato e gera mana. Daí vários artefatos têm efeito quando morrem. Aí você faz o Scrap Trawler. Então, tipo, toda vez que algo morre, volta um outro negócio. Aí você faz um zilhão de coisas. Mas era um deck bem difícil de hatear. Ele tinha muitos ângulos. KCI na arena seria injogável. Qualquer coisa próxima ao jeito que ele jogava é muito chato jogar no. Puta puta. Ó, hate de cemitério é um começo, mas assim, o cara não tá pressionando, tá ligado? Ora o Stark vai achar alguma coisa. Temos uma pressão. Thinking the ice is the play from Wijaya as he passes the turn back. That could certainly be a quick clock at some point. Yeah, not the card you would associate with this matchup. Maybe a sign of a little bit of desperation on Vijaya's side. Yeah, he's not hitting his land drops. He's playing control. He has 4 lands, and Stark is sitting there with 8 mana sources. He is. Não aparece exatamente quantas cartas tem na mão, mas eu tenho certeza que o Stark, tipo, ele já deve ter comprado muito mais do que o oponente dele. That's exactly what he's going to do. Vidianto says, sure. I don't know if Ben has anything else this turn, but he very well may. He wants to get value out of the scrap choice. Não, vai voltar ali. It's only a little bit of value, but drawing a card and getting Pirate Spellbomb back. Já gerou valor, tá ligado? Ele comprou uma carta e voltou. Mox. Ita vai. Com Mox dá pra você fazer umas coisas legais. Quite a board developed here for Ben Stark. He is missing one key ingredient to this particular chicken dinner. He needs to find that Corkline Ironworks either out of his library or dig one up from his graveyard, cast it with that scrap trawler out, and then things get ugly from Vidianto Wijaya's perspective. And Ben played this really smartly. Ele he didn't go through all the jump through all the hoops of getting back. Dando a relíquia pro Ben Stark não aproveitar o card de vantage. And because then he still has to wait for scrap trawler for this board to become a threat. Leading with scrap trawler means he immediately forced Wijaya to have something. Vai ganhando de dele, né, que pode tutorar um artefato para ele. Relic is actually a pretty big deal because not only does the scrap trawler trigger not get back the Mind Stone, so there's some value loss for Stark, but also that KCI that was in the yard is no longer buried, ruined, ready, and it's gone. So it's kind of a start over here for Stark, who really does need to try to dig his way through the library to find himself a Corkline Ironworks. As two key combo pieces are now exiled. How about we search one up with Inventor? E provavelmente buscar KTI e começar a tentar fazer coisinha. Where he once again goes for a little bit of value, force Wijaya to have something, and if Wijaya doesn't respond to that, he kind of knows the coast is clear
to just go for it. Yep. Stark might not be Matt Nas, but I think he has put in the reps. He has. With this deck. Absolutely, he has. Doesn't look like he's figuring things out on the fly. E vamos ver o que ele consegue fazer. Faça sua magia, bem-estar. When you suddenly hear KCI is the best deck in Modern, Comprando 2 manas, comprando uma carta. Believe that you can do well. Mais 2 manas, comprando outra carta. He will have put in many hours of repetitions on Magic Online with this deck. And he's looking for those to pay off. Sim, se achar o Trawler, acaba. 25th anniversary where we have an $850,000 prize pool. Voltando. A lot on the line. Carta, comprou uma carta. Pro Tour team event doesn't happen very Sacrifica, comprou uma carta. Now you see why this deck is so resilient. Even without his Scrap Trawler, the combination of cards works so nicely together that he's just Fearzinho. 5-6 cards in a turn. He's got a Mirror Retriever now. Ele ficou 2 manas. Vai filtrar. Uma carta. You can see things are getting a bit tighter. He's not really finding the Scrap Trawler that he needs to find. On the other hand, the question is, does it really hurt so much to let... Como os caras conseguem embaralhar desse jeito? Como assim? Rapidão? Fearzinho, quando ele morre, você manda outro artefato do cemitério pra mão. If he finds a Scrap Trawler, the game is over, I believe. Vai voltar. E dá draw. Even without doing the math. Ele fica, mana, dá draw. Tipo, essa carta fica de graça com o cara. Ah. He has not been able to find that Scrap Trawler. He has gone through a significant number of cards in his library, and he's not stopping there either. Manas, dá draw. Finds a forest. I think he has decided that he's just going to go for it. The artifacts in play are expendable. Pedra, já estourar ela pra ela mesma, draw. Outro artefato. Graça, draw. That's a great card. That's basically divination. Yeah, the Ichor Wellspring. Achou outro KCI. Just a couple, but he gets a card out of the deal as well. He finds another KCI. Star back up to 5. Outra pedrinha de mana. My mistake. And now this will make green. So that Ancient Stirrings is live. That's right. Best card in Modern. I mean, he's seen what? 5 or 6 cards this turn, and now he's going to add on another. É o turno infinito desse deck. Vai e tal, boost. Yep, he went for it. Achou o Trawler. Agora vai combar. Don't let my blue-red opponent untap. He is tapped out. The relic was Ele pode sacrificar a cidadela. It's not even close. This is so clearly winning, and Stark will demonstrate. 5, Trawler, 3. 2 no caso. Now the key thing is you need one more artifact in play to actually sacrifice to get the Scrap Trawler engine running, and then now what happens is you generate mana. A mana, pega uma pedrinha de mana. Graveyard, right, with every Scrap Trawler trigger. Ele tem Mox e tal. Ele vai começar a fazer um loop. Ele já tem outro scrap na mão. It's better than eggs. It's a better deck than egg. Acabou já? Não, já acabou. Vai ter que fazer, né? Ah, definitely. Also, Ben's doing a good job of. Mas o Stark vai abrir 1-0 pro time dele. You can see how clear he's being. This is a great way to do it when you're going to combo. O Stone Stylist na mão do cara ali. Ei! Stone Stylist é chato. Porra, Stone Stylist é chato de verdade. Really respect. We have a handful of players that really go out of their way to communicate clearly. The Riesels, the Dukes, the Starks of this world. Something I value very highly. Here, now vai vir. As well, which means he can just do this indefinitely. He actually told that, by the way, to Vidianto, who of course knows the. E agora o Bradinho concedeu, porque agora ele. I've got the spell bomb. I can just do this, and you're dead. So that is the match going to. E é isso. KTI. É que gostoso de ver. E vamos pro T2. Pelo jeito vai ser o T2 que vai tentar resolver a match.
É porque o Sneak Attack ganhou nesse meio tempo. Então está 1-1. Mirror de BR decidindo quem leva. Vamos os times 4-0. Pois é, você viu Cassei ganhando e Reed Duke perdendo no mesmo dia. Julia, é um bom dia. Nettles perhaps digging for lands. Let's see if he's got one of those really powerful hands that we see out of this deck sometimes. Oh yeah. Pair of Chandra, Torch of Defiance in hand, plus an Ether Hub. Yeah, É tipo Natal, só que bom. Nossa, que pesado. Quer um abraço, Julia? Vamos passar o Natal junto. Por os poucos decks que podia conceder na Khan. É porque é eggs, né, cara? Final de jogar. Are you exposing Chandra to a removal? Can you even bait maybe certain cards from Juza? Heart of Kiran, of course, also a super powerful card, but would be much less mana efficient. Still, it's so tempting to just play Chandra minus making an empty board and pass the turn back and say, Martin, I just returned your serve. Yeah, it's up to you. Chandra too strong. An active planeswalker and a threat. And you're going to have to put some resources into getting rid of this planeswalker. And now, Tim Wheeler levando Chandra era bom demais. But this is the card you knew yes, that would punish you. But is it really a punish when you can follow it up with another Chandra, do the same thing again? Dá pra ele fazer de novo, dá pra fazer Chandra, Turhub, Coração. Martin Usa tem desintegração, tem Aether Hub, Glory Bringer. O Martin Usa vai jogar bem maior aqui. É bem complicado pro. Might be a waste of 4 points of damage, but... Se você fosse jogar hoje esse PT Trios, quais decks você escolheria para cada formato e qual você iria querer jogar? Seria nesses mesmos 3 formatos ou seria Pioneer? A única dúvida que eu tenho. Daí eu já te falo os decks. Logged on Magic Online, and as you can see, has played in 5 Pro Tours himself, so he's not, he's not a new player to the scene. Uma ótima carta. Coração de Kiran, outra ótima carta. Vai bater. Porque essa posição não perde pra Glory Bringer, nesse sentido é muito boa. Legacy Modern T2, Legacy de UR Delver, Modern, For Color. O T2, a princípio eu jogaria de Esper, eu escolheria jogar o T2. Se tivesse Pioneer, eu iria de Hack dos Mid-Range e escolheria jogar o Pioneer. Burn, Bundlehead. Eu joguei trios de vários tipos, né? Eu joguei o unificado, que é o mesmo formato, e o separado. No separado eu joguei T2. Por sinal, foi o T2 de Dominária. Eu joguei de White Winnie. Ganhamos, por sinal. Aí tava o Zanuto de Scales, na época que ele era um monstro do Scales. E o Lineker foi de, acho que, do R Delver. Pauper. Legal. Recomendo pra caralho eventos assim. Inclusive, TOs que queiram fazer um evento legal, fica a dica. Grixis Control, Grixis DR, Grixis Midrange. Unificado são 4 cópias dos 3 decks? Isso, com exceção dos terrenos básicos. Vocês estão ouvindo? Tem cachorro que tem medo de trovão. O focinho reage assim a trovão. Tá chovendo, né, tal, e o focinho fica puto. É que ele tá, tipo, perto da porta fazendo isso. Antigamente ele ficava no meio do quintal latindo, tá ligado? É, tipo, desafiando os deuses. Mono Red Prison, Hammer Time e Esper. Meu Deus, que pessoa horrível que você é, cara. Cara, eu acho o Hammer Time muito bom, mas eu jogaria de Hammer Time. Eu não falaria pra outra pessoa do meu trio jogar de Hammer Time. É tipo Scales. Tá ligado? Eu provavelmente, se eu fosse jogar um evento assim, eu sentaria... Ah, Rudá, você vai jogar um Modern. Eu vou sentar e jogar um pouco Scale só pra ver se ele faz alguma coisa.
Scrap Heap Scrounger, and then a follow-up play of a Rekindling Phoenix, and that leaves that Glorybringer in the Nem sei como tá o Legacy atualmente. O R-Delver é o melhor deck do formato. Still a very powerful next turn lined up for him, kind of no matter which way he slices it. The question Pura e is, simplesmente what isso. can Nettles do on his turn? We know he had a Chandra Torch of Defiance left in his hand, and then a draw step coming as well. Bonitinho todo mundo com a camisetinha igual, né? One of the best cards in the matchup, simply because everything else can be traded one for one. E o cara do lado do Logan parece aqueles malucos de... Ou filme de Poderoso Chefão ou de filme de voyeur, tá ligado? Isso, vai! Bate nela agora, vai! O X-Delver, melhor deck faz 10 anos? Ah, ele já teve fases que ele não era tão insano assim. Hoje em dia eu acho que ele tá na melhor fase dele. Desse imaginário em um clipe de banda emo de 2005, provavelmente. Delverless Delver com DRC e Murktide? Não, com Delver. E Murktide. E DRC. E Pássaro. Magic's fã. Eu acho o Legacy legal, assim. Que, tipo, tem N problemas, né? Mas eu acho, tipo, o conceito do formato eu acho muito legal. E às vezes que eu joguei foi muito divertido. Eu joguei, falei já mais de uma vez, joguei, tipo, Nacional Legacy. Eu posso usar 16 Delvers, por que não? É basicamente isso. Chandra wants to take a spin around the block in the old Heart of Kirin there. We shall see. There's take a look at Logan Nettles. He's from California. Com a decisão do Martin Juza. É o game que ele precisa ganhar pra, né, levar. Vintage deve ser ainda mais divertido. Pena que... Não, então Vintage eu joguei uma vez só. Olhar MTG deck, o R Murktide é 15% do meta. Exato, cara. O que é bizarro pra um formato como esse. É que nem, tipo, tal deck é 6%. Pô, 6% é muito num formato eterno. Seja Legacy, seja Modern, o que for. É muito. 15% é bizarro. Os caras mostrando ali o trio do Utter-Leyton, Stark e Martin Juza, né? Tem 12 top 8 de Pro Tour, com 57% de win rate, quase $1 milhão de premiação. A desintegração tá muito cantada, velho. Potentially spring his trap with unlicensed disintegration, leaving Chandra vulnerable to that attack in the air with only a Thopter left to block. Sorriso do Martin Juza de... eu acho que ele percebeu o que eu tenho na mão. Playing an artifact before combat, I think was telegraphing that disintegration very clearly. Desintegração ilícita. Ele pode sacrificar ali para não tomar o dano. Tirando Voltanic e Murktide, eu tenho o deck todo. Olha aí, Máscara. Jogar umas LPL aí, cara. Shockland. E conseguir Murktide. O game tá muito bom pro Martin Juza, ainda mais que ele tem Glorybringer pra limpar na volta. Top 2 de dano é a pior coisa possível pra achar aqui. O Glorybringer vai ser destruidor aqui. Nettles did find his own copy of Unlicensed Disintegration, which he can use to stem the bleeding a little bit, but as the board sits, he's still scheduled to take too big of a hit to keep Chandra alive. Have you heard of quadrant theory? I have indeed. In this kind of spot, the removal is what you want when you're ahead, when you are pushing your advantage. And Nettles is looking já é claramente afundando o time, coitado, cara. Porque, cara, o R-Moon é um deck que eu nunca gostei, mano. Sempre achei esse deck horroroso. Eu acho que ele fez top 8 Pro Tour já, tá, mas eu acho o deck horroroso. Josh Utter-Leyton, Ben Stark and Martin Juza may be advancing to 5-0 to kick things off. Glorybringer. With a Glorybringer on the battlefield now for Juza, look at how these last two turns have developed. I mean, Nettles is left with ele não tem letal, então ele pode dar uma cutucada na Chandra.
He's facing down 4 power. Mas, tipo, é muita vantagem. 4 power in the air and 2 3-powered attackers. Desintegração no Glorybringer pra não perder a pia assim de graça, mas daí agora fica full information pra escolher. Pra bater 7 nele, 3 ali, fica muito perto do letal. Yeah, Juza has perfect information now. Of course, this is where the team is strongest. It's not about, you know, what are you planning to do, what's your read on the cards in hand. It's really just pure math, efficiency. Let's kill the Chandra, let's deal 4 to Nettles, let's leave the Chain Whirler back so that we don't die to some top deck. This is what the players are discussing now. I think it's mostly the question whether to attack with the Chain Whirler or not. Eu gosto quando tá muito óbvio assim, os caras já começam a falar, meu irmão, só ataca, velho. Eu não sei se ele tá pensando em ignorar a Chandra em algum cenário. Ficar pra trás e ter bloco. Ele já tá pensando como que ele perderia essa partida. Que maneiras malucas ele perde esse jogo. Fully knowing how unlikely that is, but they know that they are so far ahead that at this point in the game, what they need to do is narrow down the ways that they could possibly lose. Leva 7, deixa muito próximo de perder. To win the game thusly. So and that might also be attacking with everything, right? Yes. Because it might even give you the best chances of beating a Glorybringer. That's right. It's saying let's take away as many draw steps as we can from you as quickly as possible and head off that avenue of victory. And feels like they got there. And we do have to say Nettles is sitting there with 6 lands in play. His Chandra revealed 2 more, exiled 2 more. Yes. So drawing a few more lands in such a 50-50. Bate, né? Vamos aumentar essas chances de ganhar. Tipo, pô, o top deck é uma remoção aqui, tô no game. And that's just how it goes, right? These games can be very close. We had 2 E não. decent draws. And that's gonna do it. Mas é isso, então daí o trio do Martinhuza ganha 5-0. Partidinha do T2. Esse nosso comentando jogos clássicos especial do Pro Tour de 20 anos do Magic.